Ok, então você tem uma entrevista de emprego, só que é para o seu primeiro emprego, você precisa falar inglês e você não fala nada de inglês, ou então fala muito pouco, está estudando e não se sente seguro para essa entrevista. Bom, tem gente que consegue arrumar o primeiro emprego, né? Claro. Então, o que essas pessoas estão fazendo que talvez você não esteja? Então, vamos falar hoje sobre o que você tem que fazer. Bom, em primeiro lugar, gente, seja animado. Uhul! O que isso significa? Significa que você vai ser o bobo da corte, vai sair por aí pulando, falando alto, rindo, que nem um bocó. Não, não é isso. Você tem que ser, né, pessoa centrada. Então, ser animado significa você não falar de forma monótona, entendeu? Sempre com o mesmo tom de voz, de uma forma que irrita as pessoas, né? As pessoas ficam entediadas, né? Cara chato, né? Mandar ele embora logo. Vai dar pra ficar com esse cara aqui, não. Então, você tem que chegar com energia, procurar falar em tons, né, oscilantes, para não entediar as pessoas. E um bom exemplo disso que eu vou usar é de uma cena de um filme muito famoso, gente, acho que é O Caminho para a Felicidade. Eu vou colocar na descrição o nome certo, porque, sinceramente, eu não lembro. Que é baseado em fatos reais. Esse cara tava assim, na pior situação, precisava de um emprego, foi lá e ele teve a atitude correta, conseguiu o emprego. Então, vamos ver a cena desse filme, que é uma boa base para você se inspirar. Chris Gardner. Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Chris Gardner, pleasure. I've been sitting out there for the last half hour trying to come up with a story that would explain my being here dressed like this. Exercite-se. Mas não significa se exercitar fisicamente só, porque realmente faz muito bem se exercitar fisicamente, até para você se sentir mais confiante, faz bem para sua autoestima. Mas assim como você, para construir músculos, para você ter um bom condicionamento físico, você precisa de rotina, você precisa de todos os dias se movimentar um pouco, pelo menos umas 3, 4 vezes na semana, você também, para conseguir se desenvolver num idioma, você precisa tirar pelo menos 15 minutos por dia para você conseguir se desenvolver. Não adianta, e eu também já falei aqui antes, nesse vídeo aqui, não adianta você só tirar 2 horas uma vez por semana, porque você durante todo o resto da semana vai esquecer aquilo que você estudou. Então, se você quer se preparar para uma entrevista e precisa decorar frases todos os dias, você tira um tempinho para decorar frases, para você se desenvolver, para você ganhar fluência e confiança falando aquelas frases, aquelas coisas em inglês que você provavelmente vai precisar falar durante... Os cachorros aqui, né? Deu uma DR aqui entre eles. Mas você vai precisar de tempo para ganhar fluência e confiança naquelas frases que você está treinando. Então, um pouquinho todos os dias. E depois de você ter começado, não desista. No início vai ser difícil. Toda vez que a gente começa uma nova atividade, quando você começa a aprender um idioma, enfim, se propõe a qualquer coisa nova, é normal você às vezes sentir vontade de desistir, de parar, porque tudo é um processo, leva tempo para você conseguir aquilo que você tanto almeja, se realmente é uma coisa valiosa, como aprender um idioma. Não é fácil. Mas é assim, você no início vai ser difícil, mas o que você tem que fazer? Tentar e tentar até você conseguir. Mantenha um diário. O que isso significa? Que você vai agora escrever sobre o seu dia, que dia lindo, maravilhoso que você teve? Não é isso. É que você vai escrever onde você está cometendo erros repetidamente. Você precisa manter um record, né? Keep a record. Manter um diário sobre isso. Por quê? Para você ver e rever os seus erros e ir corrigindo, até você não errar mais. Por exemplo, eu em francês, eu sempre esquecia a palavra réussir. Réussir
Você, cachorro, tá mexendo no cabo da câmera e tá me tremendo tudo aqui. Manolo, vem, sai daí. Bom, réussir significa você ser bem-sucedido em alguma coisa, né? Você ir bem em algo. E é totalmente diferente de português, né? Então eu sempre esquecia. Então eu precisei colocar isso num bloco de notas para eu sempre lembrar, ver e rever, réussir. Então é isso que você precisa fazer para todos os dias você rever aquilo que você comete um erro constantemente. E cuidado com os gap fillers. O que são os gap fillers? São aquelas coisas que você não precisa falar numa frase e acabam atrapalhando a sua fluência, acabam atrapalhando a impressão que você quer passar para o seu empregador. Por exemplo, no meio da conversa você fica fazendo em inglês. Então se livre daquilo que não precisa e vá direto ao ponto. Por isso que é importante a prática diária, para você conseguir chegar no ponto que você quer sem aquelas coisas que estavam te atrapalhando a ter fluência. E agora vem uma dica que eu acho assim importantíssima quando você fala pouco inglês ou fala quase nada, que é a famosa frase em inglês, fake it until you make it. O que isso significa? Que você vai fingir enquanto você não consegue, até você conseguir. E isso se aplica em inglês também. Gente, decore. Você não fala bem inglês? Aproveita essa quarentena, meu amigo, e decore frase que você vai precisar quando acabar essa quarentena e você for para sua entrevista de emprego. Muitas oportunidades vão surgir. Então aproveita esses dias que você tem que ficar em casa e decore frases. Eu já postei um vídeo aqui, inclusive eu vou colocar aqui nos cards, também vai estar no final do vídeo. Você clica lá quando esse vídeo acabar e você decore lá as frases e as respostas para você falar numa entrevista. Tem um ator que eu vou colocar se eu conseguir achar na internet, eu vou colocar a entrevista dele na descrição. Mas esse ator, ele teve que fazer um filme em russo, um filme inteiro. Ele não falava nada de russo e ele interpretou lá o filme todo sem nem saber o que ele estava falando. Então, assim, fake it. Finja que você fala inglês, entendeu? Dá aquela impressionada, fala que está melhorando, não é para você mentir, não é para você enganar ninguém. Fala que você está estudando inglês, que você está aprimorando. E aí, meu filho, vai à luta, entendeu? Trabalha, estuda, para você aprimorar o seu inglês mais e mais. E por último, seja positivo. Fale das suas qualidades, do que você tem de bom. Se você ainda não sabe a profissão, você fala que está disposto a aprender, que você aprende muito rápido, que você consegue aprender coisas novas, gosta de aprender coisas novas e é comprometido. Fala dos seus pontos positivos, mostre confiança, mas cuidado para não parecer arrogante. Ser confiante não é você falar que você faz algo melhor do que os outros, né? Fale das suas qualidades de forma humilde, mas positiva. Agora a gente vai ver outra parte daquela cena A Procura da Felicidade, para você ver como que o personagem agiu lá na entrevista falando dos pontos positivos dele. Também é um ótimo exemplo. Can I say something? I'm the type of person, if you ask me a question and I don't know the answer, I'm going to tell you that I don't know. But I bet you what? I know how to find the answer, and I will find the answer. Is that fair enough? Você viu ali? Ele foi positivo, falou que ele está disposto a aprender aquela profissão, que ele não tem a experiência que ele precisa, mas quando ele não sabe alguma coisa, ele fala que não sabe, então ele demonstrou humildade, porém ele vai atrás da resposta e acha. Então ele mostrou confiança. Então é isso, não é ser arrogante, é você ser confiante de que você pode fazer aquele trabalho e você tem que passar essa impressão, essa ideia para o seu empregador.
Então é isso, gente. Essas foram as dicas que eu tinha para passar para você hoje. Eu espero que você tenha gostado bastante. Agora você vai lá no botãozinho de se inscrever. Se inscreve no canal, gente. Isso é super importante pro meu canal, pra gente crescer juntos. E eu conseguir ajudar as pessoas não só a aprender o idioma, mas como usar esse idioma com confiança, aprender com rapidez e ver como que no dia a dia você pode aprender muito mais rápido, mesmo estando aqui no Brasil. Aperta o botãozinho do like e me fala nos comentários como é que você está usando essa quarentena para se preparar para novas oportunidades de trabalho quando essa quarentena acabar, tá? Conta pra mim. Então é isso, gente. Vejo vocês semana que vem, na quarta-feira. Grande beijo and see you around!